Pronto. Tá? Então, Vanessa, estamos começando já. Então, começando aqui. Bem, a aula passada a gente parou aqui na Ásia. Nós chegamos a ver esse ponto aqui, eu mostrei para vocês, né? O mapa da China. Espera só um pouquinho que eu tenho que ligar aqui um negócio. Pronto, chegando. Bem, aula passada vimos esses mapas aqui, tá? Então, aqui a Ásia, em 1914, no auge da expansão imperialista, né, antes da Primeira Guerra Mundial. Então, temos aqui em azul a Rússia ocupando toda a Sibéria, né, e chegando, inclusive, a algumas regiões que eram da China também. Tá bom? Então, a Rússia ocupando a Sibéria. Tá? Em verde é o Império Otomano, turco. Tá? Já era um domínio que vinha muito tempo, desde o século XIV, ele foi se expandindo. Nesse momento aqui, ele está no seu menor tamanho. Tá? E quando acabar a guerra, em 18, ele está reduzido só a essa região da Turquia atual, aqui em cima. Tá bom? Então, aqui nesse momento, ele está no menor tamanho que ele teve em todo o período do Império Turco-Otomano. Né? Esse império começa a se formar no século XIV, século XV, XVI, né? 17 é um momento de grande expansão desse império. Aí, a partir do século XVII, final do século XVII em diante, ele vai decaindo, perdendo regiões. Então, esse momento aqui, antes da guerra, é o menor momento dele. Ele domina alguma área do Oriente Médio, mas já perdeu áreas muito importantes. Né? Aqui temos em rosa, né, um rosa escuro, os domínios da Inglaterra, né, britânicos, a Índia, Paquistão, Mianmar, né, a ex-Birmânia, né, mas também aqui em cima, o Nepal, Butão, o Tibete, que era chinês, a Inglaterra ocupou também. Né? Em azul, domínio francês, a Indochina, Laos, Camboja, Vietnã. Né? Temos algumas áreas em laranja, o domínio holandês, boa parte do arquipélago da Indonésia, né? As Filipinas em amarelo, domínio dos Estados Unidos, a partir de 1898. Até então, as Filipinas eram uma colônia espanhola, aí se tornaram independentes com apoio dos Estados Unidos, mas foram logo em seguida transformadas em protetorado dos Estados Unidos. E assim ficaram até a Segunda Guerra Mundial. Né? E o Japão está em marrom escuro, ele vai ocupar inclusive regiões da China, né? E a península da Coreia, principalmente, que pertencia ao Império Chinês, né? A ilha de Taiwan também, o Japão vai ocupar. A expansão japonesa é mais para o final também do século XIX, quando o Japão já se industrializou. Né? Em 30 anos, o Japão fez uma revolução industrial, criou grandes empresas e começou a se expandir na Ásia, principalmente em direção ao Império Chinês, que tem regiões com muitas matérias-primas, né? Coisa que o Japão não tem. Tá? Então, vamos ver aqui como é que foi esse domínio, né, imperialista na Ásia, como é que ele foi se formando. Já vimos na aula passada, o primeiro foi a Índia. Né? Aqui imagens da Índia,
a revolta dos cipaios. Os cipaios foi uma guarda, né, organizada pelos ingleses junto com as elites indianas, né, os marajás ou sultões. Marajá é a elite indiana, né, os governantes das regiões hindus, religião hindu. E os sultões, né, são os governantes, a elite dominante das regiões muçulmanas. Então, os ingleses, para poder dominar a Índia, fizeram acordo com essas elites, né? E nesse processo, né, eles vão formar essa guarda, que é uma guarda formada pelos próprios indianos, muçulmanos ou hindus, né? Só que essa guarda, justamente por ser formada por indianos, geralmente alguns oficiais, né, técnicos eram ingleses, mas todo o corpo da guarda era indiano, e às vezes até alguns oficiais também. Essa guarda formada por indianos, com o tempo ela começa a se revoltar com esse domínio inglês. Então, em 1850, por aí vai estourar uma revolta muito grande dessa guarda. É a revolta dos cipaios, né? Então, essas duas imagens aqui à esquerda mostram essa revolta. Primeiro momento, os cipaios, né, tomaram poder, atacaram áreas inglesas, mataram ingleses, né, inclusive suas famílias também. E, no segundo momento, a Inglaterra intervém, manda uma frota para a Índia, né, e dezenas de milhares de homens, né, e aí vão, com apoio de alguns marajás e sultões que conseguiram controlar, né, a revolta, eles vão massacrar esses cipaios revoltados, né? Aqui em cima são os líderes cipaios amarrados à boca do canhão, vão ser executados, né, com tiro de canhão, os corpos despedaçados, né? E aqui embaixo são guardas, né, sendo fuzilados. É uma das primeiras fotos que apareceram, né? Década de 50. A revolta acabou por volta de 1857, por aí. A partir daí, dessa revolta, a Índia passa a ser considerada uma província do Império Britânico. Ela é, né, acoplada, ela é colocada dentro do Império Britânico e passa a ser governada por um vice-rei, um inglês, nomeado pelo parlamento inglês, por um período de 5, 6 anos. Aí ele vai lá e governa a Índia. Aqui embaixo temos uma foto, né, mais para o final do século XIX, de um vice-rei. Ele sendo atendido pelos seus, né, seus criados, que são indianos, né, atendendo ele. Um está segurando um leque, o outro está fazendo os pés dele, né, tratando dos pés dele, e ele lá ali lendo um jornal, um periódico britânico, né, que ele recebeu, né, para se colocar em dia com as novidades da metrópole, né? Aí isso aí mostra claramente, né, esse poder que eles têm. O vice-rei, né, os comandantes militares em geral são britânicos, há tropas britânicas estacionadas na Índia, né, e também tropas indianas, mas que são subordinadas ao exército inglês, né? E aqui em cima temos uma foto mostrando a fome na Índia. Essa foto é de 1860, por aí. Foi feita muita propaganda em cima disso, né? Para mostrar a fome como algo característico da Índia. Isso é uma mentira, né? Fome sempre aconteceu, mas não nesse estado, tá? E vou explicar por quê. A Inglaterra, quando começou a dominar a Índia, entrou na Índia, né? Nesse imenso território que é a Índia, que a gente viu ali no mapa anterior, né? Ela, quando entrou na Índia, a Inglaterra, ela começou a buscar produtos do seu interesse, principalmente o algodão. Linho, cânhamo também, mas principalmente o algodão. A Índia era uma grande produtora de algodão, né? A Inglaterra, no final do século XVIII, ela havia perdido os Estados Unidos, né? Se tornaram independentes, que eram os principais fornecedores de algodão para a Inglaterra. Então, os ingleses começaram a explorar o algodão na Índia. Fizeram acordo com essas elites indianas e botaram o pessoal para produzir algodão. Ora, então a terra que produzia alimento passou a produzir algodão.
e outras terras que produziam também alimentos passaram a produzir matérias-primas. Não só o linho, o cânhamo, outras fibras, né? Mas também carvão, né? Metais. Então, isso fez com que a produção de alimentos na Índia caísse demais, demais. Ora, a Índia sempre teve problema de fome, mas não nesse estágio, né? De milhões morrerem de fome, tá? Isso começa realmente com o domínio inglês, a partir do final do século XVIII. No decorrer do século XIX, né, e até entrando pelo século XX, nós vamos ter, né, esses surtos de fome matando milhões de pessoas. A Índia era um país muito populoso, né? Então, isso aí, para a gente ver essa foto, ela mostra uma dessas tragédias, né? Um surto de fome que matou muita gente. Então, ela era apresentada aqui no Ocidente, né? Como mostrando o atraso da Índia, a miséria, né? Como se os ingleses estivessem lá para elevar a Índia a uma condição mais desenvolvida. Tudo mentira. Os ingleses foram os grandes responsáveis por isso, né? Junto com as elites indianas. Não vamos abrir, não vamos liberar as elites indianas, não. Porque elas sabiam que isso podia acontecer e elas preferiram apostar nisso do que enfrentar, né? Então, porque estão ganhando dinheiro, tá? Então, isso é importante para a gente ter essa visão, tá bom? Então, essas imagens mostram bem o que foi esse domínio inglês, britânico, na Índia, né? Então, isso é importante para a gente ter essa noção desse domínio, né? Dessa exploração imperialista na Índia. Vanderleia. Boa noite, Vanderleia. Então, fiz uma recapitulação, viu, Vanderleia? Voltei um pouquinho aqui da aula passada para a gente poder avançar, tá? Então, estamos aqui na Índia, vamos agora ver a China, onde a gente parou, né? A China. A China é um caso à parte na exploração imperialista, porque a China ela não foi dominada por uma potência, ela foi dominada por várias potências, né? O que acontece na China é que a China é um grande império, há um governo centralizado, esse governo tem funcionários, né, secretários, os famosos mandarins, que são governantes locais, em todas as regiões desse império, né? Então, esse império está decadente. Desde o final do século XVIII, ele vive uma crise. No decorrer do século XIX, essa crise vai aumentar. E o primeiro país ocidental a entrar na China foi a Inglaterra. A Inglaterra, através da Tailândia e da Birmânia, fazem fronteiras com a China, né? Lá no sul da Ásia, ela introduzia na China o ópio, né? Produzido a partir da papoula, uma planta muito comum nessas áreas da Tailândia e da Birmânia. Os ingleses produziam o ópio e vendiam para a China. Ora, o ópio é um alucinógeno, é uma droga, né, muito forte. Ele passou a ser muito consumido na China. E, como era caro, passou a ser consumido pela elite chinesa. Então, nós vamos ter aí administradores, governantes, até comandantes militares e até pessoas da família imperial consumindo absurdamente o ópio. Isso vai gerar uma crise, diríamos assim, uma crise sanitária, né? Porque pessoas morrem de overdose, né? Pessoas morrem pelo vício, deixam de se alimentar, né? Contraem doenças. Então, o ópio virou, na década de 40, era um grande problema na China. O imperador chinês, então, resolveu proibir o consumo de ópio e perseguir, né, os comerciantes que faziam esse tráfico de ópio, né, do sul da Ásia para a China. É claro que esses comerciantes eram ligados aos ingleses, ou eram ingleses, né, seus aliados também, e aí, muitas vezes, a embarcação que era apreendida, os ingleses eram presos. Com isso, a Inglaterra passou a exigir da China, né, que devolvesse, que não proibisse, pressionar. Como a China manteve a proibição, a Inglaterra declarou guerra à China. A China não tinha como resistir. Os ingleses atacaram a Baía de Hong Kong
tomaram Hong Kong, que é uma ilha, né? E entraram na China pelo sul da China, dominando a China e derrotando as tropas chinesas que ali estavam. Inclusive, acabaram com a esquadra chinesa que estava na Baía de Hong Kong. Uma esquadra de navios de guerra feitos de madeira, né? Então, os ingleses, já com seus couraçados, né, navios de metal, de aço, eles destruíram rapidamente toda a marinha de guerra chinesa que estava ali embaixo, né? O resto vai ser destruído pelo Japão mais tarde. A China, então, não teve outra saída a não ser se render. O Império se rendeu, os ingleses ocuparam Hong Kong, ocuparam algumas áreas em outros lugares também, e passaram a ter o livre comércio com a China. Tá? Ora, a partir daí, da Guerra do Ópio, né, final dos anos 40, outras potências europeias começam a fazer o mesmo. França, Bélgica, né, Itália, né? Eles começam a chegar na China, Alemanha, né? A Rússia mesmo, pelo norte. Né? Eles começam a entrar na China, a França, né? Já falei, a entrar na China, ocupando regiões chinesas e fazendo acordos com o Império Chinês, que são chamados negócios da China. A China cede tudo e não ganha nada. Né? Então, essas áreas elas não saem do Império. O Império continua a controlar elas. Porém, né, quem manda ali dentro é a potência estrangeira que domina aquela região. São as chamadas zonas de influência. Né? Isso chega assim ao cúmulo. Uma cidade como Xangai, a maior cidade chinesa, havia bairros. O bairro russo, o bairro inglês, o bairro francês, o bairro alemão, o bairro japonês, o bairro norte-americano. Havia bairros em Xangai. Nesses bairros, os chineses não podiam entrar, a não ser que fossem empregados. Mesmo assim, ficavam trabalhando somente nas casas dos estrangeiros. Tá? Então, isso é muito comum. Os clubes ingleses, por exemplo, nessas zonas de influência, eles colocavam uma placa: proibida a entrada de animais e de chineses. Né? Então, para a gente ter uma ideia do que é isso, né? A China não perdeu essa região, ela continua sob o Império, mas quem manda ali é a potência estrangeira que explora a região. Tá? Isso vai até o final do século XIX, quando estoura uma revolta da elite chinesa, os boxers, lutadores de artes marciais, uma sociedade secreta, né? a sociedade dos punhos divinos, né? Eles organizam uma revolta, atacam residência, escritórios, onde chineses que trabalham para os estrangeiros, e depois atacam também missões religiosas, né? E até também, né, as embaixadas, né, áreas de estrangeiros na China. E essa revolta assustou, o Império não tinha como controlar ela, é uma revolta da elite chinesa, né, que perdeu o poder completamente. Ela está tentando retomar esse poder. A própria imperatriz chinesa, na época, já muito idosa, ela tinha até um interesse nessa revolta, né? Então o Império não tinha como reprimir. Então a saída das potências estrangeiras foi organizar uma força multinacional. É a primeira força multinacional da história, desde as Cruzadas, né? Lá atrás. Mas é a primeira força multinacional mesmo, né? Então são tropas americanas, belgas, italianas, alemães, inglesas, francesas, russas, japoneses, que invadem a China, principalmente as áreas que essas potências dominam, e fazem um massacre. Né? Aqui nós temos uma charge mostrando a partilha da China. Né? A China é uma grande pizza, está sendo dividida entre as potências. Aqui temos uma imagem mostrando os boxers matando os chineses que trabalhavam para os estrangeiros, queimando missões religiosas. Né? E aqui ao lado a repressão. É uma gravura chinesa da época, mostrando a repressão, a revolta dos boxers. Né? Ou seja, os boxers não têm como enfrentar as tropas estrangeiras muito mais bem armadas e equipadas, canhões, etc. e tal, vão bombardeando e vão matar muita gente. Muita gente. Então, com o fim dessa revolta, a repressão a essa revolta,
o domínio estrangeiro aumenta mais ainda na China, a imperatriz fica confinada na cidade proibida, logo depois ela vai falecer e vai dar posse ao seu neto, né, que vai ser o último imperador chinês. Na época ele tinha somente 5 anos de idade. Tá? Então, ele vai ser deposto depois, em 1911, né, quando é proclamada a República na China. Tá? E aí a China vai entrar numa guerra civil que vai até 49, quando os comunistas tomam o poder. Tá? Então, essa é a questão, é o modelo chinês, como é que a China foi. Né? E aqui o Japão. O Japão é diferente, né? O Japão tem uma vantagem. O Japão é um arquipélago, né? Várias ilhas. A ilha principal é onde fica a capital do Japão. Não era Tóquio, era Kyoto, né? Depois que passou para Tóquio, né? Justamente nessa restauração Meiji, né? Ela passa para Tóquio. E o Japão tinha uma vantagem, que pode ser considerada uma vantagem. O Japão tem poucas terras férteis, geralmente em vales, controlados pela nobreza japonesa. Né? É um sistema feudal, muito próximo do que havia na Europa. Né? Muito próximo do que havia na Europa. Então, nos séculos 10, 11, 12, 13, 14, né? É um sistema feudal. A nobreza japonesa que tinha poder. Né? Então, esse sistema feudal japonês, tá? Ele funcionava dessa maneira. A nobreza japonesa controlava seus territórios, grandes propriedades de terra, onde se produzia alimentos, matérias-primas, etc. e tal. Nas cidades que se tinha o comércio. Então, os artesãos, né, ficavam nas cidades produzindo, né, tudo que fosse necessário, né? Armas, produziam também utensílios domésticos, enfeites, né? Tecidos. O Japão era autossuficiente nisso. A produção artesanal japonesa sempre foi muito desenvolvida. Né? E também nas cidades ficavam os comerciantes. Os comerciantes japoneses faziam um comércio com algumas áreas chinesas, né, do Império Chinês, né? Taiwan, principalmente, mas também a Coreia, né? A Península da Coreia, a Península da Indochina, e até mesmo com Xangai, faziam comércio, né? Chegaram até a Tailândia também, faziam comércio com a Tailândia também. A Tailândia foi um país da Ásia que não foi dominado por uma potência. A monarquia tailandesa fez um acordo com a França e com a Inglaterra, se tornou aliada delas e exercia até um domínio local, né? Oprimia, né? O pessoal da Birmânia, Laos, Camboja, né? Ela oprimia essas regiões, e também o sul da China, né? Então, fazia um comércio com a Tailândia, com a Malásia, né, que os ingleses ocuparam, com a arquipélago. Então, os japoneses faziam, mas um comércio pequeno. O Japão era muito mais voltado para dentro, né? Sua produção era voltada para dentro. Abastecer o mercado interno, alimentos, produtos, e fazer comércio com o excedente, que não era grandes coisas também. Mas o Japão, a vantagem do Japão qual é? Além de poucas terras férteis, né? Não dá para fazer um latifúndio no Japão produzindo algodão, por exemplo. Não dá. Né? Vales e poucas terras férteis, né? Tem que ser muito bem trabalhado isso aí. Então, além disso, o Japão não tem matéria-prima. O Japão não tem metais, o Japão não tem petróleo, óleos, não tem. Não tem. Então, quando as potências ocidentais chegaram na China e depois se voltaram para o Japão, um grande império, muito bem organizado, descobriram isso. Ora, então, o Japão é comércio. Né? Comércio. Produtos japoneses, principalmente seus produtos artesanais, que eles tinham interesse em comprar. Ora, então, esse comércio das potências estrangeiras com o Japão, né? O primeiro país a estabelecer comércio com o Japão foram os Estados Unidos. Tá? Em 1854, eles abrem o mercado japonês, à força, mas vão descobrir logo que o Japão não tem, né, matérias-primas, não tem produto, não tem como fazer do Japão, né, um alvo da exploração imperialista. O Japão é comércio. Então, o Japão
as mercadorias japonesas começam a chegar no Ocidente, na Europa, nos Estados Unidos, e são muito benquistas, né? São produtos de grande qualidade, né? Então, o Japão começa a virar um grande exportador de artesanato, de produtos artesanais, manufaturas, até os tecidos japoneses, né? Aquelas películas bem finas, né? Então, tudo isso era exportado. E o comércio do Japão vai crescendo, e essa classe de comerciantes e artesãos que vivem nas cidades, eles ganham dinheiro e crescem em poder, né? Ora, em pouco tempo, a família imperial japonesa vai sentir isso. Ela recebe os impostos desses comerciantes e artesãos, eles pagam impostos para a família imperial. Isso causa um desequilíbrio. Até então, a elite econômica do Japão eram os senhores feudais, que dominavam a produção rural. Agora não. A elite econômica do Japão começa também a ser ocupada, a ser dividida com os comerciantes, os grandes comerciantes, e também com os grandes artesãos. Produtos. Então, a família imperial, se valendo disso, ela começa um processo que vai ser chamado de restauração Meiji. Meiji é o nome da família imperial, da família imperial, tá? Então, eles fazem o quê? Eles vão centralizar o poder no imperador, que está arrecadando muito dinheiro agora. Vão acabar com os exércitos feudais, os famosos samurais, né? Vão criar um exército imperial, né? Organizado nacionalmente, e vão pegar do Ocidente essa modernidade. Aí temos aqui bem claro isso, né? Em 1894, o Japão invade a China tenta reagir, mas não tem como. As tropas chinesas, elas são arcaicas, com armas arcaicas. E os japoneses já têm toda uma organização militar, né, ocidental, com armas ocidentais, que o Japão já está produzindo. Canhões, essa imagem aqui de cima, né, que é um biombo, né? É um biombo, são 3 partes. Mostra isso. Os japoneses arrasando com o exército chinês, né? E com uniformes ocidentais, armas ocidentais, estratégia militar ocidental. Eles trouxeram muitos técnicos militares, oficiais de exércitos da Europa, né? Alguns franceses e belgas, mas a maioria de alemães, prussianos, né? E também vão imitar o modelo prussiano de economia. O Estado japonês, o Império, vai investir no desenvolvimento industrial, né? Como é que ele vai fazer isso? Ele tem um certo capital já acumulado, mas ele precisa do apoio dos grandes, da nobreza. Ele vai trazer a nobreza para o seu lado, organizando grandes empresas, que essas famílias nobres se tornam associadas ao Estado e vão gerenciar. Os filhos da nobreza vão estudar no exterior, vão para a Bélgica, para a França, para a Grã-Bretanha, para a Alemanha, vão estudar no exterior e voltam como engenheiros, técnicos, administradores, economistas, para administrar essas grandes empresas no Japão. Então, em 30 anos, entre 1860 e 1890, o Japão fez uma revolução. Se tornou de um país feudal em uma potência industrial. E se expande. Vai atacar a China, vai ocupar a península da Coreia, depois vai ocupar a península de Shandong, depois vai atacar também Taiwan, né? E vai ter um bairro em Xangai. O Japão se expande novamente. Entrou no sul da Sibéria, atacou a Rússia, teve uma guerra com o Império Russo, e o Japão tomou várias ilhas naquela região, né, que ficaram sob domínio japonês até a Segunda Guerra Mundial. Essa guerra com a Rússia foi uma surpresa, porque a Rússia tinha uma marinha de guerra bem né, desenvolvida lá no Pacífico Norte, protegendo aquele litoral da Sibéria, né, Vladivostok,
grande ponto russo ali, né? Próximo à Coreia, e o Japão atacou e destruiu toda a marinha de guerra russa. Acabou com ela, né? E o Japão, então, já se mostra no final do século XIX, início do século XX, o Japão já é uma potência industrial, militar e já se expandiu territorialmente, ocupando áreas da China e até do antigo Império Russo, causando uma crise imensa na Rússia. Depois a gente vai falar sobre essa crise. Tá? Aqui embaixo, podem ver, olha como as pessoas estão vestidas, tudo vestimenta ocidental, porém com detalhes japoneses, né? Então, vocês podem ver a roupa das mulheres, o chapéu, os vestidos, né? Mesmo assim, você tem o corte japonês, tá? Você tem um detalhe japonês. O Japão é isso. O Japão se ocidentalizou, mas preservou suas tradições, tá? Isso reflete muito no trabalhador japonês. O trabalhador japonês, quem é? Quem vai ser operário? Com esse crescimento industrial rápido, o campo passa a produzir para as cidades. Muitos camponeses são colocados para fora. Então, eles vão para as cidades buscar emprego. Ora, geralmente, eles são encaminhados para as grandes indústrias das famílias que dominavam ou dominam sua região. Então, esse camponês mantém um status de subserviência. Ele deixou de ser camponês, agora é um operário, mas trabalha para a mesma família. A família que é dona do feudo, que não é mais feudo agora, é uma grande propriedade rural capitalista, né? Ele vai trabalhar, não trabalha mais lá, vai trabalhar agora na fábrica, na indústria que pertence a essa mesma família. E daí ele tem uma obediência com essa família. A classe operária japonesa vai ser formada muito em cima disso. Honra, dever, né? Orgulho, né? Tradição. Tá? Então, o Japão ele tem um desenvolvimento industrial acelerado, ele copia muita coisa do Ocidente, mas ele preserva muito de suas tradições. E assim vai até a Segunda Guerra Mundial, tá? Que a gente vai ver de mais à frente também. Tá bom? África. A expansão imperialista na África. A África é um problema à parte. A África, ela durante muitos séculos, foi alvo, né, da expansão europeia, da ganância europeia, mas ficaram no litoral, principalmente por conta do tráfico negreiro, né? Então, desde o século XV, quando começa o tráfico negreiro, que os portugueses inauguram, né, no litoral africano ocidental, porque os portugueses, na expansão, buscando a rota para a Índia, no sul da África, né, eles vão fazendo comércio com as populações litorâneas, né, do centro-sul da África. E daí eles vão entrando no tráfico de seres humanos, né? Porque antes esse tráfico existia, mas ele era feito pelo deserto do Saara. Então, os povos do norte da África, marroquinos, argelinos, líbios, egípcios, eles desciam, são povos muçulmanos, eles desciam pelo Saara, atacavam regiões abaixo do Saara, onde esses povos não eram ainda islamizados, eram povos que tinham ainda suas próprias religiões, né, ancestrais na África. Esses povos eram escravizados e vendidos no norte da África, na região mediterrânea, para trabalhar na mineração e nas plantações. Ora, esse tráfico pelo Saara, ele é um tráfico que leva muito tempo, não leva tanta gente assim, a travessia pelo Saara é problemática, né? Então, durante séculos fizeram isso. Muitos reinos africanos se formaram em função desse tráfico. O Mali é um exemplo, né? O reino do Mali é um bom exemplo disso. Agora, o que acontece com a expansão portuguesa pelo litoral, os portugueses vão descobrir o quê? Que eles podem pegar povos mais ao sul, eles pegam os escravizados já, que são prisioneiros de guerra, geralmente, capturados, e vendem
no norte da África, ou mesmo levam para sul da Europa ou para as ilhas que eles estão colonizando no Atlântico. O arquipélago de Madeira, que são 3 ilhas, e o arquipélago dos Açores, que são 9 ilhas. Né? Então, e depois Cabo Verde, que é um arquipélago também que não era povoado. Os portugueses vão povoar com o tráfico negreiro. Né? Então, nessa expansão marítima portuguesa, eles entram e desenvolvem o tráfico negreiro via marítima. Mais rápido, mais gente, né? Mais recursos, ou seja, eles quebram completamente o tráfico através do Saara. Vão comprar com isso uma guerra com o Marrocos que vai entrar pelo século XVIII. Né? Vai chegar até o século XVIII. Mas os portugueses, e espanhóis também, de certa maneira, depois outros povos também europeus, que vão entrar nesse tráfico, franceses, ingleses, holandeses, vão derrotar. Os marroquinos são derrotados e ficam, né, reclusos na sua região até hoje. Então, essa questão é importante. O Marrocos livre vai ser ocupado, a Espanha vai ocupar o Marrocos, né? E depois a França domina o Marrocos também. Então, essa questão é importante para a gente ver que esse início da expansão europeia na África, ela fica muito no litoral. No litoral. Ora, o litoral oriental, o outro lado da África, né, para o Oceano Índico, ele já tem cidades desenvolvidas na região que hoje é Tanzânia, Somália, né? Então tem cidades ali bem desenvolvidas que fazem um comércio intenso com a Índia, o Paquistão muçulmano, as regiões muçulmanas da Indonésia, com a Península Arábica, até com o atual Irã, a Pérsia na época, né? Eles estão envolvidos nesse comércio. Então, ali já é um outro sistema econômico. Né? Então, o tráfico negreiro vai se concentrar mais no litoral atlântico, até porque fornece mão de obra para a América. Né? A América portuguesa, Brasil, América espanhola e a própria América inglesa, né? O sul dos atuais Estados Unidos, as colônias inglesas do sul, que utilizavam intensamente a mão de obra escravizada. Tá? Bem, a partir do início, no final do século XVIII, 1790, por aí, a Inglaterra, já bem desenvolvida na Revolução Industrial, ela começa a querer explorar mais a África. Buscar matérias-primas, buscar mercados mesmo, né? Se expandir. A Inglaterra já está na Índia e a África, principalmente a África Oriental, tem grandes cidades, né, comerciais, é um ponto que os ingleses têm muito interesse, né? Mas também na África Ocidental. Manter essa mão de obra na África é uma grande questão. Por isso que os ingleses começam desde cedo, desde o final do século XVIII, a combater o tráfico negreiro. Eles passam a combater o tráfico negreiro por 2 razões. Primeiro, porque eles já tinham saído do tráfico negreiro. Eles não conseguiam competir com os traficantes brasileiros, luso-brasileiros, por conta do que a gente produzia aqui no Brasil. Nós produzimos um tabaco de melhor qualidade, produzimos a cachaça, que era muito mais aceita na África do que o rum inglês, né? Então, nós tínhamos o Brasil, né? Uma nódoa, né? Uma mancha, isso aí, uma tristeza. Mas o Brasil passou a monopolizar o tráfico negreiro no final do século XVIII, fornecendo escravos até para o sul dos Estados Unidos, né? Para a América Espanhola e até para colônias inglesas, como Jamaica, por exemplo, Guiana Inglesa, né? Mas a grande parte dessa mão de obra vinha realmente para o Brasil. Né? Então, o que acontece é que os ingleses já tinham saído do tráfico. Franceses também, holandeses também, e espanhóis também vão saindo. Né? Ele vai sendo dominado cada vez mais pelos luso-brasileiros. No decorrer do século XIX, era só praticamente os luso-brasileiros que faziam o tráfico negreiro. Tá? A Inglaterra passou, então, a combater duramente. Agora, o interesse inglês também é reter essa mão de obra na África, porque todo ano saíam da África dezenas de milhares de homens e mulheres, mais homens que mulheres, claro, jovens, aptos ao trabalho, fortes, eram trazidos para a América para serem escravizados. A Inglaterra, então, precisa dessa mão de obra na África para explorar a África. Tá?
matérias-primas, plantações, etc. e tal. Por isso que a Inglaterra vai combater duramente o tráfico negreiro, tá? Levando até um conflito com o Brasil, né? Bem, a partir da década de 50, com a segunda Revolução Industrial, né, a Inglaterra, a França, a Bélgica, né, já bem desenvolvidas, começam a se interessar em colonizar a África, em busca de matérias-primas, mão de obra barata, né, em busca de terras para alocação de excedente populacional também, né? Então eles começam a explorar a África. E aí começa a expansão imperialista na África. Em 57, a França ocupou a Argélia. A Argélia virou uma colônia francesa. O Marrocos já estava ocupado pela Espanha, né? Mais à frente, a Itália vai ocupar a Líbia, a Tunísia, né? A Inglaterra já havia ocupado o Egito desde o final do século XVIII, para a passagem para a Índia, né? Pelo Mar Vermelho. E a Inglaterra já estava descendo pelo Egito, já ocupando o Sudão, né? E as áreas vizinhas ali, Quênia, Uganda, né? Chegando a Somália também. A Etiópia era um reino cristão. Ela vinha da antiga Abissínia, né? Que é inclusive um reino citado até no Antigo Testamento, da famosa rainha de Sabá, né? Então a Etiópia era um reino cristão. Ela se converteu ao cristianismo no início da expansão cristã, né? Lá para o século II, III da era cristã, e ela sempre se manteve cristã, a grande maioria da Etiópia. Uma minoria de muçulmanos, uma minoria animista, de cultos afro, né? Mas a grande maioria da população cristã. E a Etiópia era um reino considerado aliado do Ocidente. Por isso que ela foi preservada. Ela não foi ocupada. Muito embora a Itália tenha tentado ocupar a Etiópia, fez uma guerra contra a Etiópia, mas a Etiópia recebeu um apoio velado, pequeno, claro, da Inglaterra e da França, e derrotou as tropas italianas. Os italianos foram derrotados e não conseguiram ocupar a Etiópia. Mas a Somália, que é o chifre da África, ela foi dividida. Uma área italiana, uma área francesa, uma área inglesa, né? A Eritreia, que é o litoral da Etiópia com o Mar Vermelho, também foi ocupada, né? Então você tem aí toda a região em torno da Etiópia ocupada e os ingleses descendo, né? Nós temos aqui, vamos pegar o mapa da África, a ocupação inglesa. Esse mapa não está muito certo, tá? Em azul é França, em vermelho inglês. Só que tem um problema aqui, tá? Esse azul aqui, que é o Sudão, ele foi ocupado pela Inglaterra, tá bom? Pela Inglaterra, tá? A Inglaterra tinha um projeto que era unificar do Cairo, Egito, aqui, Mediterrâneo, até Cabo, na África do Sul, tá? Até Cabo, na África do Sul. Então ela tinha esse projeto de fazer, inclusive, o Cecil Rhodes, que era um explorador inglês, né? Empresário, explorador, genocida, ele tinha um plano que era construir uma estrada de ferro, ligando o Cairo ao Cabo. E o Sudão foi ocupado pela Inglaterra. Foi ocupado pela Inglaterra, né? Aqui nós temos esse vermelho, não é inglês, é a Etiópia, né? A Etiópia era um país independente. Aqui está em vermelho, né? Da mesma forma que a Somália está toda em lilás, mas não é. Ela é dividida. Tem uma área italiana, tem uma área inglesa e uma área francesa, né? Então a Etiópia é dividida. O resto está mais ou menos certo. Vermelho aqui, Quênia, Uganda, né? A Bélgica ocupou essa área central, é o Congo belga, o coração da África, né? Aqui está a nascente do Rio Nilo, os grandes lagos da África, que ficam mais aqui ao norte. É a nascente do Rio Nilo que corre todo o Sudão e o Egito, chegando ao Mediterrâneo, né? E duas possessões pequenas aqui, tá? Que a Alemanha estão em lilás, não sei por quê, que elas foram ocupadas pela Alemanha, Ruanda e Burundi. Essa ocupação alemã da Tanzânia, que está em verde, Ruanda e Burundi, atrapalhou, impediu
a junção inglesa do sul e do norte. Os ingleses queriam tomar Tanzânia e entrar, seguir até a África do Sul. E não foi possível. Né? Não foi possível. Os alemães entraram ali no meio. Os alemães vão conquistar, então, a Tanzânia, né? A Namíbia, está em verde aqui, embaixo de Angola, e Camarões, no Golfo de Benin. Tá? A Itália vai ficar com a Líbia, a Tunísia também, que não está bem marcada aqui, que é aqui no norte da Líbia, e uma parte da Somália. Por isso que ela tentou tomar a Etiópia e não conseguiu. Foi derrotada. Tá? Portugal vai manter suas colônias, que vêm desde a época da expansão marítima, que é Guiné-Bissau, que fica aqui, né? Angola e Moçambique. Além das ilhas, né? O arquipélago de Cabo Verde, que é mais ou menos aqui nessa direção, e duas ilhas aqui embaixo, entre o Golfo de Benin e Angola, que é São Tomé e Príncipe. Então, essas são as áreas portuguesas. A Espanha ficou com o Marrocos, tá? E uma possessão aqui ao lado da Guiné Equatorial, Serra Leoa, se não me engano, espanhola. Tá? Esse branco aqui é um país também independente, como a Etiópia, a Libéria. A Libéria é uma criação americana. Os Estados Unidos, né, empresários americanos, proprietários de terra, compraram essa região, ocuparam essa região na África, né, e começaram a botar lá os escravos que ganhavam liberdade. Com isso, eles criaram uma elite colonial na Libéria, esses escravizados que vinham dos Estados Unidos, que eram colocados lá, viraram uma elite, que dominou a população local. E até hoje a Libéria é um país muito problemático por conta disso. Né? Há populações locais, né, que nasceram ali, viviam ali, passaram a ser dominadas por esses ex-escravizados que foram levados por esses empresários americanos para dominar essa região. A Libéria se tornou um país independente, foi reconhecida como um país independente, né? Mas, né, não tinha essa independência toda, era mais um protetorado americano. Né? Então, as áreas em vermelho são inglesas e as áreas em azul são francesas. Tá? Bem, aqui do lado temos imagens. Né? Aqui o Livingstone, que é um explorador inglês, ele era também um pastor anglicano, né? Ou metodista, não sei, e ele era um homem que fez uma campanha muito grande contra a escravidão, inclusive dentro da África. É claro que Livingstone está fazendo esse discurso pensando mesmo nessa liberação da mão de obra, para poder ser explorada lá na África. Mas também ele era um pastor, ele tinha sentimentos religiosos, ele era contra a escravidão. E ele percorreu todo o interior da África, né? Ele começa a sua peregrinação a partir do Sudão, e ele vai chegar até Zâmbia e Zimbábue, lá embaixo, aqui embaixo, né? Esses vermelhos aqui. Zâmbia e Zimbábue, né? Próximos à África do Sul. Ali ele vai ser encontrado por esse jornalista aqui, Joseph Stanley, americano. Porque o Livingstone, no momento, perderam contato com ele. Aí esse jornalista americano foi até a África, com uma expedição, procurar o Livingstone, né? Pegando informações aqui e acolá, encontrou o Livingstone já bem adoecido, bem velho, lá na região que hoje é Zâmbia, ali embaixo, aqui embaixo, na África Meridional. Tá? Aqui embaixo, fotos, né, da exploração belga na África, a exploração belga no Congo, né? Os trabalhadores eram obrigados a ir para dentro da floresta do Congo, né? Eles iam em canoas pequenas para produzir, trabalhar a borracha, as seringueiras espalhadas pela floresta. E se voltassem com pouca quantidade, muito pouca, sofriam castigos horrorosos. Amputação, cortavam a orelha, arrancavam o nariz, e o pior castigo era das mãos. As mãos eram decepadas. Tá? Como vocês podem ver aqui do lado. Tá? Então, isso aí é uma questão do domínio. Aqui temos os belgas, né? E os trabalhadores africanos, você que está segurando as mãos de alguém que ele cortou. Tá?
Então, isso aí foi uma prática muito grande. Crianças eram mantidas como reféns, e se os pais não voltassem com a quantidade acertada, as crianças tinham suas mãos decepadas também. Ou seja, é uma barbárie completa. Essa exploração do Congo foi o maior genocídio na exploração da África. Fala-se em 20 milhões de mortos em 40 anos de exploração do Congo, tá? Pela Bélgica. Mas não foi só a Bélgica que explorou, a Bélgica tomou conta do Congo. Mas a Bélgica abriu a exploração do Congo para empresas estrangeiras. Então havia empresas inglesas, francesas, belgas também, claro, né? Mas de vários países, holandesa, ali explorando. Elas pegavam uma região e exploravam. Recursos minerais, trabalho na mineração, exploração da borracha, fibras na floresta, né? Então, essas empresas, foi uma exploração multinacional que a Bélgica coordenava, né? Houve uma pressão muito grande no início do século XX, antes mesmo da Primeira Guerra Mundial, e essa opressão diminuiu um pouco, né? Pelo menos os castigos mais brutais pararam de acontecer. Mas continuaram castigos físicos, chicoteamento, amarrar as pessoas no pelourinho, isso continuou, tá? Até a Bélgica sair do Congo, né? No final dos anos 50, tá? Então a Bélgica vai deixar no Congo um legado de miséria, de exploração, realmente uma coisa brutal. Aqui mais imagens, né? Porque há uma resistência africana grande. Aí vamos só fazer um parênteses aqui para falar da famosa Conferência de Berlim, que aconteceu entre 1884 e 1885, em Berlim, Alemanha, já capital do Império Alemão. O Império Alemão se formou em 1871, após derrotar a França numa guerra. A Alemanha ocupa toda a área ocidental, que estava sob um domínio, influência francesa, né? E aí o Império Alemão é consagrado, né? Em Versalhes, inclusive, os franceses tinham se rendido aos alemães, os alemães ocuparam o Palácio de Versalhes e lá proclamaram o Império Alemão. E o rei da Prússia, Guilherme, né? Foi eleito, foi escolhido não, já estava certo que ia ser, né? O imperador da Alemanha, Guilherme I, né? Em 1884, foi promovido na Alemanha um encontro dos países que estavam explorando a África e dos que tinham interesse, o caso da Alemanha e da Itália, particularmente. Esse encontro serviu, por exemplo, para garantir a neutralidade do Congo belga. Todos podiam navegar, trafegar pelo Congo belga. O rio Congo é um rio navegável e ele chega aos grandes lagos que vão dar origem ao rio Nilo. Então é o centro da África mesmo, né? Então podiam navegar pelo Congo belga. As empresas desses países podiam explorar o Congo belga, desde que autorizadas pelo governo da Bélgica, o que conseguiam, pagando uma quantia bem grande até, mas conseguiam, né? O reconhecimento da Libéria e da Etiópia como países independentes, o reconhecimento das colônias da Espanha, o Marrocos, Serra Leoa, né? E de Portugal, Angola, Moçambique, Guiné-Bissau, Cabo Verde, São Tomé e Príncipe, né? Como colônias mesmo ali, ninguém vai mexer com eles, né? E a abertura da África para exploração. Então, a Alemanha vai ocupar a Tanzânia, né? A Namíbia e os Camarões. A Itália vai ocupar a Líbia, a Tunísia e depois uma parte da Somália. E a França e a Inglaterra vão ocupar a maior parte da África. Né? Grande parte da África é ocupada pela França e pela Inglaterra. Tá? Juntas ocupam, né, praticamente 80% da África. Então, isso aí, essa conferência de Berlim, ela foi mais para acertar. O pessoal, foi a partilha da África. Não, a África já estava partilhada. Né? Foi só para acertar uma espécie de um acordo de convivência para impedir uma guerra entre as potências. E realmente isso conseguiu. Todos ficaram com seu quinhão e não gerou uma guerra entre elas. Mas gerou escaramuças, né? E aqui temos vários exemplos disso. Primeiro, né, a ocupação inglesa da África do Sul não foi uma coisa pacífica. Na África do Sul, principalmente no lado oeste, né, Cabo, Transvaal, ali havia uma ocupação holandesa que vinha do século XVII. Quando a Holanda invadiu o Brasil,
ela invadiu o Cabo, na África do Sul, que era uma colônia portuguesa. E aí passou a dominar aquela região e se expandiu mais para o norte. É uma área de grandes vales, Transvaal, né? E aí os holandeses foram se colocando. Com o tempo, deixou de ser uma colônia holandesa para ser muito mais uma região ocupada por holandeses. A Holanda não administrava essa região. Os holandeses que viviam ali, chamados de Afrikander, ou Afrikaner, branco africano, é que administravam essa região. Exploravam a mão de obra africana, negra, né? Em suas fazendas, na mineração, né? E ocuparam essa região. Os ingleses, quando ocuparam a África, ocuparam o lado leste e o centro da África do Sul. O interesse inglês era muito mais um ponto de passagem, né? Para a Austrália, para a Oceania. Né? Então, ali era estratégico. Então, eles ocuparam essa região e também começaram a explorar os africanos que ali viviam. Né? Eles também entraram um pouco nas áreas holandesas, dos africanders, mas tinham relações comerciais com os africanders. Não era uma relação de ocupação. Né? Só que uma região do lado leste, né, mais um pouco ao norte, a chamada Zululândia, a terra dos Zulus. Os Zulus é um povo guerreiro. Inclusive, ele conquistava, escravizava outros povos da região. Né? Principalmente a etnia Xhosa, que é a etnia majoritária na África do Sul. 60% dos negros da África do Sul são da etnia Xhosa, que era a etnia do Nelson Mandela. Né? Do Nelson Mandela. Então, eles atacavam muito essa etnia Xhosa e escravizavam Xhosas. Né? Os Zulus eram um povo guerreiro, de caça. É uma região de planície, de savana. Então, eles atacavam, eles eram muito mais voltados para caça, né? E também para atacar essas outras tribos estabelecidas próximas a essa região que eles dominavam, a Zululândia. Os ingleses, quando entraram nessa região, sofreram uma resistência muito grande dos Zulus. E nos primeiros confrontos, os ingleses foram derrotados. É o que está nessa imagem aqui, né? Mostrando uma tropa inglesa, ou o que sobrou dela, cercada pelos Zulus, e vai ser completamente exterminada. Tá? Então, houve duas grandes batalhas ali, que as tropas inglesas foram exterminadas pelos Zulus. Na terceira grande batalha, os ingleses botaram mais gente, mais canhões, até metralhadoras, e aí conseguiram derrotar os Zulus, mas acabaram fazendo um acordo de paz, até reconhecendo uma certa autonomia dos Zulus sobre a região. Né? Bem, além disso, os ingleses enfrentaram também na África do Sul, na região africânder, né, a resistência africânder. Os fazendeiros africânders eram chamados de boeres. Boeres. É o caipira africânder, né? Então, os ingleses descobriram no Transvaal, né, minas de ouro e até diamantes. E começaram a invadir o Transvaal para pegar ouro e diamantes. Os boeres que estavam no Transvaal com suas fazendas começaram a resistir e começaram a atacar os ingleses para botar eles para fora. Tirou uma guerra. A Inglaterra mandou tropa, né? E para lá, mas os boeres receberam apoio através da Namíbia. O Transvaal faz fronteira com a Namíbia, né? Que é uma colônia alemã na época. A Namíbia, os alemães mandaram técnicos alemães, armas, né? Munição para os boeres, que enfrentaram os ingleses e os ingleses não conseguiam derrotar. Essa guerra durou 3 anos, né? E os ingleses não conseguiam derrotar os boeres. Eles só vão conseguir derrotar os boeres quando adotarem duas estratégias. Primeiro, formar batalhões africanos, negros, principalmente a etnia Xhosa, né? Claro, majoritária. E esses batalhões africanos, eles botavam em cima dos boeres, atacando os boeres, para saquear suas fazendas. E segundo, pegar as famílias boeres das fazendas, aprisionar em campos de concentração. Os ingleses criaram os campos de concentração. Em regiões inóspitas, com pouca água,
quase nenhuma terra fértil, impossibilidade de produzir alimentos para essa gente, né? Sem roupas adequadas, passando fome, frio, né? Então, muitos, né, familiares dos Boers que lutavam começaram a morrer, mulheres, crianças, idosos, começaram a morrer nesses campos de concentração. Aí os Boers acabaram se rendendo. Fizeram um acordo, cederam áreas para os ingleses explorarem, mas mantiveram suas propriedades. Mantiveram suas propriedades e uma certa autonomia regional, né? E esse núcleo Boer, Afrikaner, né, vai ser o principal núcleo racista. Quando a África do Sul se tornar independente em 1948, esse núcleo branco vai dominar a política da África do Sul. Ele é majoritário, os brancos descendentes de ingleses são minoritários, poucos, né? Os afrikaners são mais, os brancos são muito mais afrikaner do que ingleses, né? Eles vão dominar a África do Sul e vão dar início à política do apartheid. É claro que a outra consequência da Guerra dos Boers é esse ódio profundo dos Boers, dos afrikaners, pelos negros. Tá? Então isso aí é uma coisa, claro, que os ingleses jogaram a populações negras contra eles, atacando eles ferozmente, né? Os ingleses prometeram terras para eles que nunca deram, não deram, né? Então na realidade essas tribos africanas pagaram, morreram muita gente, morreram muitos e não receberam as terras, não receberam o que os ingleses prometeram. Os africanos depois tiveram seus direitos reconhecidos. Agora a Alemanha vai dar também um troco, né? A Alemanha não, a Inglaterra vai dar o troco, porque vai estourar logo depois da Guerra dos Boers, no início do século XX, estoura uma revolta na Namíbia. Os hereros. Os hereros eram o povo majoritário da Namíbia. Era um povo de pastores, criadores de gado, né? E eles viviam fazendo a passagem, né, que chama de transumância, né? Vão de uma região para outra, onde levava o gado para pastar, depois levava o gado para bater. Então eles não tinham uma região fixa, eles seguiam o gado, né? E os alemães começaram a reprimir essa atividade econômica e escravizar os hereros para trabalhar para eles, né? E tem início aí um processo genocida, que é o segundo genocídio de população africana na África. O primeiro é o Congo, né? O primeiro é o Congo, disparado. E o segundo são os hereros. E tem uma outra tribo também, que também foi perseguida pelos alemães na Namíbia, e morreram milhões de hereros também aí, né? Os hereros pegaram armas, receberam apoio da Inglaterra, através da África do Sul, né? Receberam armas, munição, e até alguns técnicos militares ingleses foram lá ajudar eles. Eles pegaram armas e deram uma surra nos alemães. Os alemães não conseguiam derrotar os hereros, até que os alemães apelaram para a ignorância completa. Bombardear os rebanhos. Bombardear os rebanhos, claro. Acabando com a principal fonte de subsistência dos hereros. E a partir daí os hereros foram sendo derrotados e não tiveram como resistir. Esse genocídio hereiro hoje está sendo levantado, está sendo estudado, mostrando como ele antecede nas ideias de supremacia racial, né, de racismo, né, de genocídio, as ideias nazistas que vão ser colocadas em prática a partir dos anos 30 na própria Alemanha e nos países que a Alemanha vai ocupar. Né? Então, os hereros são a primeira grande vítima desse racismo alemão, são a primeira grande vítima desse genocídio que os alemães vão fazer. Tá? Aqui em cima, as fotos dos hereros. Uma foto com hereros, né, já trabalhando para os alemães, aqui em cima, e uma foto de hereros capturados, acorrentados, né, aqui embaixo. Podem ver que os soldados são africanos também. Tá? Então, isso é muito comum na África, a fazer aliança de uma tribo, né? Faz aliança com uma tribo, ou duas tribos, ou até mais, contra as outras, jogando africano contra africano. Tá? Então, a maior parte das revoltas na África são combatidas por próprios africanos, treinados e armados pelos ocidentais. Tá? Então, isso é muito comum, essa imagem aqui dos soldados africanos, né, tomando conta de prisioneiros africanos, não é a exceção à regra, ela é a regra. Tá?
Então, isso aí é uma questão importante para a gente também ter essa noção. E os Estados Unidos? Estados Unidos, né, se formam no final do século XVIII, a independência americana é de 1776, né? Os Estados Unidos se formam a partir daí. Primeiro foram as 13 colônias da costa leste da América do Norte, mas quando se tornam independentes, recebem um território a oeste, o chamado meio-oeste, né? Que vai quase que dobrar o tamanho dessas 13 colônias. A partir daí, desses territórios, os americanos vão fazer sua expansão em direção ao extremo oeste ou em direção ao sul, ao Golfo do México, né? Em 1804, os Estados Unidos compram, né, a Louisiana, que era um imenso território francês que ia dos Grandes Lagos, a região que hoje fica Chicago, Illinois, né, até o Golfo do México, com a cidade de New Orleans, no Velho Orleans, né? Estados Unidos compraram, por quê? Napoleão, imperador francês na época, né, ele tinha acabado de perder o Haiti. O Haiti conseguiu se manter independente, derrotando tropas francesas que foram enviadas para lá, para acabar com a sua independência, foram derrotados. Então, ao perder o Haiti, a pérola do Caribe, né, país que mais produzia açúcar no Caribe, né, ex-colônia francesa, perdeu o interesse também em manter a Louisiana. Aí, Napoleão também precisava de recursos para fazer a guerra na Europa. E já vai dar início à sua expansão. O Império Francês vai se expandir em direção ao norte da Itália, às áreas da Alemanha, chegando ao Império Austríaco, e depois invadindo a Península Ibérica, e depois chegando até também a Rússia. Para isso ele precisa de recursos, dinheiro. Ele vendeu a Louisiana por uma fortuna aos Estados Unidos. Esse imenso território da Louisiana, incorporado aos Estados Unidos, abriu de vez a expansão americana para o oeste e para o Golfo do México, né? Em 1819, os americanos compram da Espanha, a Espanha já envolvida nas guerras contra as suas colônias, os americanos compraram a Flórida, né? E aí consagraram todo aquele lado leste, todo o lado leste americano, centro e leste americano, né? Em 1840, eles invadem o México. Primeiro invadem o Texas, ocupam o Texas, né? O governo mexicano precisava ocupar o Texas, então ele atraiu colonos americanos, cedendo terras, só que esses colonos, ao ocupar essas terras, começaram a exigir independência, autonomia. Em pouco tempo proclamaram a independência do Texas, diante do México, né? O México invadiu, derrotou os americanos, aí vêm as tropas americanas para, né, se vingar e ocupar de vez o Texas. E nessa guerra que se seguiu com o México, né, essa guerra, quando acaba em 1945, o México perdeu não só o Texas, ele perdeu o Novo México, perdeu Utah, perdeu o Arizona, Nevada, Califórnia. Ou seja, 1/3, né, do território americano e metade do México, né, foi perdido nessa guerra. O México perdeu metade do seu território e os Estados Unidos adquiriram 1/3 para o seu território, né? Mais à frente vão ocupar o extremo noroeste, né? Oregon, Washington, são os novos territórios que vão aparecer lá, e com um acordo com a Inglaterra, fazendo a linha do Canadá, a linha divisória do Canadá, e ocupando esses territórios aí, mais ao norte, fazendo aquele retângulo que são os Estados Unidos. O Alasca vai ser comprado à Rússia em 1867, depois da Guerra Civil. Os americanos já estavam em grande quantidade no Alasca, né? E os russos só tinham entrado no Alasca, não tinham interesse em manter o Alasca, né? E estavam mais querendo dominar mesmo a Sibéria, precisavam de recursos também e venderam o Alasca por uma fortuna aos americanos. Logo depois se descobriu ouro no Alasca, né? E mais à frente petróleo, né? Então, o Alasca é uma região rica em recursos naturais, mas é uma situação difícil explorar esses recursos no Alasca por conta das condições naturais do Alasca, né?
É uma região que fica embaixo de gelo, não tem geleiras, né? É uma região que tem reservatórios de água potável muito grandes, né? Então, qualquer exploração mineral afeta isso também. Ou seja, a exploração do Alasca é um grande problema. É um grande problema. Mas, de qualquer maneira, os americanos ocuparam o Alasca. E, por último, o Havaí. Havaí, inclusive, essa charge aqui, né? O tio Sam fazendo seu colete, né? Com as estrelas, representando aqui, né, os estados americanos. Aí aparecem os comerciantes, né, levando produtos do Havaí, levando uma estrela na mão. Olha, coloca essa estrela aí, é o Havaí. Nós conquistamos o Havaí. O Havaí foi conquistado. O Havaí é um arquipélago que fica no Pacífico, né? Nesse arquipélago havia uma monarquia, né? Havia um sistema monárquico funcionando lá. Eles tinham uma grande produção de frutas, né? O abacaxi, principalmente, né? E também de outros recursos naturais da região, muita pesca também. Ou seja, e é estratégico. Ele fica lá no meio do Pacífico, né? Meio caminho para a Austrália, meio caminho para a Indonésia, para o arquipélago da Indonésia, né? Então, é uma região que fica bem localizada estrategicamente, e é um grande arquipélago. Então, os comerciantes americanos, acompanhados por fragatas militares, ocuparam o Havaí, derrubaram essa monarquia havaiana, instituíram um governo americano no Havaí. O Havaí foi incorporado como território aos Estados Unidos em 1898 e em 1950 virou Estado. É o 50º Estado americano. Tá? Bem, essa expansão territorial americana ela vai se seguir principalmente após a Guerra Civil. A Guerra Civil acabou em 1865, o norte contra o sul, né? O norte industrializado contra o sul, né, de monocultura do algodão e escravista, né? O norte ganhou a guerra, com isso ele consolida o mercado interno, né? Acaba com a escravidão, gerando mão de obra barata, né? Para ser explorada nas indústrias e mesmo o trabalho na lavoura, né? Mecaniza a lavoura do sul, institui o protecionismo econômico, obriga os estados do sul a venderem seus produtos para o norte, matérias-primas, algodão, etc. Né? É o mercado interno, fortalece o mercado interno americano e a partir daí os Estados Unidos se expandem. Né? Entre 1870, final da Guerra Civil, que a expansão para o oeste se acelera mais, né? Entre 65 até 1885, 20 anos, a população indígena dessas áreas do meio-oeste e oeste são exterminadas. Calcula-se que, no decorrer do século XIX, de 4 a 6 milhões de indígenas americanos de várias etnias foram exterminados. Tá? Aqui embaixo temos uma imagem mostrando o ataque de tropas americanas a um aldeamento indígena, né, que era muito comum. Os indígenas eram colocados em aldeamentos, reduções, em áreas pouco férteis, sem grandes recursos, pouca água também, e quando havia um interesse econômico nessa região, vai passar uma estrada de ferro, ou descobrir uma jazida não sei de quê, não sei onde, aí vinha o exército americano para expulsar eles de lá. Aí atacava e matava muita gente, né? Então, com isso, as populações indígenas ficavam sendo jogadas de um lado para o outro. Várias vezes resistiram e foram massacrados. Algumas vezes conseguiram até derrotar o exército americano, né? E conseguiram derrotar em várias batalhas, inclusive, mas era impossível. A dinâmica histórica era o domínio, né? Dessas regiões pelos ocidentais, pelos americanos. Não tinha como. Né? E então, a partir daí, os americanos se expandem para fora, mas não com colônias. Eles sempre evitaram essa ideia de colônia. Né? Já haviam criado a Libéria na África como um país independente para colocar ex-escravizados lá. Né? Em 1898, apoiaram a luta da independência, né? Promovida pela Inglaterra, promovida contra a Espanha, Inglaterra não, desculpem, promovida contra a Espanha, né? Pelas Filipinas, Porto Rico e Cuba.
né? Eram as últimas colônias espanholas. Aí só sobrou mesmo Marrocos e a Serra Leoa, lá na África, né? Então, as últimas colônias espanholas. E apoiaram e se tornaram independentes, mas se tornaram protetorados americanos. Cuba, Porto Rico, no Caribe, ali nas Antilhas, né? E Filipinas, na Ásia, ali embaixo da China, da Indochina, próxima à Indochina, as Filipinas. Se tornaram protetorado americano. Ora, as Filipinas foi onde os americanos tiveram mais dor de cabeça, porque havia ali, o arquipélago das Filipinas é um arquipélago muito grande, né? São cerca de 1.000 ilhas. A maioria, a grande maioria, são ilhas muito pequenas, ilhotas, né? Algumas são grandes ilhas, onde fica a Manilha, a cidade, né? Então, o arquipélago das Filipinas é um arquipélago extenso, né? Bem estratégico, fechando ali o Mar da China, né? E havia algumas ilhas que a população era muçulmana. E essa população fez uma resistência imensa, né? Lutaram contra os espanhóis e passaram a lutar contra os americanos, né? E daí os americanos vão promover um genocídio também nessa região aí, né? Aqui nós temos o massacre de Moro, é uma ilha nas Filipinas. Moro vem de Mouro, ou seja, é uma ilha com população muçulmana, uma referência clara, né? E esse general Wood, né? Ele promoveu um massacre, a população foi um genocídio, né? A população foi jogada em covas rasas, né? Todo mundo era jogado, e tudo foi fotografado, mandado para os Estados Unidos, né? E esse general Wood recebeu até os cumprimentos do presidente americano, o Theodore Roosevelt, que aparece aqui, né? Andando pelo Mar do Caribe com um bastão na mão, um porrete na mão, é o Big Stick, para falar que o Mar do Caribe é dele. É todo dele, domina completamente o Mar do Caribe, né? O Mar do Caribe é aquele mar que fica dentro, né? Você tem as Antilhas, que são as ilhas que fazem aquele circuito que vai da Flórida até as Guianas, né? E dentro é o Mar do Caribe, tá? Então você tem aí várias ilhas, né, no Mar do Caribe, e esse domínio americano também sobre a América Central e até sobre o norte da América do Sul, Venezuela, Colômbia, né, exerceram domínio sobre aí, e sempre utilizando a força militar, né, que isso vem chamado doutrina Roosevelt, é o corolário Roosevelt, a doutrina Roosevelt de política externa, que ele é chamado Big Stick. Big Stick é o grande bastão, grande porrete, né, que ele falava assim mesmo, né, da doutrina, negociem com os povos latino-americanos, tratem bem seus representantes, porém, se eles se revoltarem, se eles não aceitarem, baixe o sarrafo neles. Né? É o Big Stick, que aparece aqui, e aqui embaixo também. É o Roosevelt como policial, reprimindo os povos da América Latina e apoiado pelos empresários, pelos ricos, né? Nessa opressão. E ele brandindo ali o bastão dele. Né? Então, essa é a expansão americana, tá? Que vai ficar marcada aí. E o domínio sobre a América Latina. A América Latina, ela, depois da independência, ela passa. A independência dos países latino-americanos, ela ocorre entre 1815, quando o Paraguai se torna independente, é o primeiro país latino-americano a se tornar independente, né, da América Espanhola, até 1830, né, quando é formada uma confederação na América Central, né? Essa confederação reuniu Honduras, Guatemala, El Salvador, Nicarágua e Costa Rica, né? Mas em 34 essa confederação foi desfeita. O mesmo aconteceu também com a independência da Gran Colômbia, que era Venezuela, Colômbia e Equador juntos, né? E foi tornado independente em 1825, mas em 1832 a Gran Colômbia se dividiu, Venezuela, Colômbia e Equador, né? Então, o que vamos ver nesse período que vai das guerras de independência até 1870, 75, uma grande instabilidade política, de revoluções, guerras,
O México foi um país que passou por várias revoluções, né? E até o início do século XX. Mas a partir da década de 70, 1870, os interesses imperialistas vão se fazendo mais presentes, investimentos ingleses, franceses, belgas e também americanos, claro, vão se fazendo presentes e vão consolidando o poder das elites econômicas. Aí esses governos começam a ficar mais, né, assentados, mais organizados. É o período oligárquico, que vai até a Segunda Guerra Mundial. Né? Vai até a Segunda Guerra Mundial. Então, você vai ter o país que sai desse domínio oligárquico é o México, né? Com a Revolução Mexicana, que foi de 1910 a 17, e que criou o México moderno, uma constituição moderna, voto feminino, reforma agrária, né? Separou o Estado da Igreja, confiscou bens da Igreja, né? Valorizou o trabalhador, deu liberdade sindical. Né? O México, então, fez uma revolução completa. É o primeiro país da América espanhola, né? América Latina, a se tornar efetivamente moderno, antes mesmo do Brasil. O Brasil só na década de 30, com Vargas, mesmo assim sob regime ditatorial. Né? Então, o Brasil moderno mesmo só após 46, né? Com a Constituição de 46. Um país mais modernizado politicamente. O México já era. Né? A Argentina passou por uma experiência próxima também, a partir dos anos 20, início dos anos 20, quando se forma a União Cívica Radical, um partido que vai reunir o empresariado urbano, a classe média urbana, trabalhadores, operários, sindicatos, né? Que consegue eleger até um governo, mas a crise de 29 derruba esse governo. E a Argentina vai viver um ciclo de ditaduras, até que o Perón chega ao poder, num regime ditatorial, e vai inaugurar o ciclo do peronismo, que é de 43 a 55, que ele governa a Argentina. Né? E depois a Argentina mergulha outra vez numa sucessão de governos civis e ditaduras, né? Até os anos 80. Né? Então, a Argentina tem esse passado. O Uruguai e a Costa Rica são países que se organizaram após a Segunda Guerra Mundial, particularmente. O Uruguai até antes, né? Após a Primeira Guerra Mundial. O Uruguai passou a ter o voto universal, incluindo as mulheres também. Né? É um dos primeiros países da América. Depois do México, o Uruguai é o primeiro país a ter o voto feminino. Né? Os outros só a partir dos anos 30. Então, o Uruguai consegue se organizar como um regime representativo, relativamente democrático. Isso vai até os anos 70, quando ele sofre um golpe militar, institui uma ditadura sanguinária no Uruguai, que vai ser derrubada no início dos anos 80. A Uruguai volta à sua trajetória democrática e hoje é um dos países mais democráticos da América Latina. Né? A Costa Rica, após a Segunda Guerra Mundial, ela se organiza como um país democrático, né? Sufrágio universal, voto feminino, etc. e tal, liberdade sindical. E durante muito tempo ficou assim. Até recentemente. Recentemente, elegeram um governo na Costa Rica de extrema-direita, ligado aos interesses americanos. Né? E ele está fazendo retrocessos imensos na Costa Rica. A Costa Rica foi um país que fez reformas importantíssimas na educação, fez uma reforma agrária. Então, os países mais estáveis da América Latina, junto com o Chile também. O Chile era o país, né, que tinha um partido socialista organizado desde o início do século XX, e depois um partido comunista também, que atuava livremente. E o Chile também era um regime representativo, democrático, avançou muito, até que em 70 elegeu o candidato da esquerda, Salvador Allende, socialista, e foi derrubado num golpe genocida que aconteceu em 73, né? E que mergulhou o Chile numa barbárie. Até 90, quando o Chile volta ao regime democrático, e é um país que tem um regime democrático representativo, atualmente é governado por um governo de extrema-direita, né? Mas ainda tem um regime representativo democrático. Os outros ficam sempre na instabilidade, na crise, né? E realmente e os interesses americanos hoje dominam quase toda a América Latina, elegendo ou pela força, né?
Cuba e Nicarágua, que têm regimes que não se relacionam com os Estados Unidos, né? A Venezuela foi ocupada militarmente, né? É um governo que cede aos americanos hoje. E você tem também o caso do Uruguai, que é um país que elegeu um socialista e está muito mais ligado ao Brasil, né? E todos os outros países elegeram governos que ou foram ocupados ou estão cedendo aos americanos. Então, realmente é uma situação muito negativa atualmente para a América Latina, como se a gente tivesse voltado ao início do século XX com a política do Big Chic, né? Que é o que os americanos querem, né? É o Make America Great Again, o MAGA, né? Ele é um movimento de opressão à América Latina, o quintal dos americanos, né? Então vamos ver como é que isso termina daqui para frente. Tudo bem, gente? Então vou terminar por aqui, dar um espaçozinho para vocês aí tomarem um café, né? A aula do Nelson começa às 9 horas. Geografia. Tá bom? Agradeço a presença de vocês, né? E até agora agosto, né? Agosto que se vê aqui. Primeira semana de agosto estamos de volta. Tá? Tá. Tá bom. Até logo. Tchau, Tá? boa noite. Boa noite para vocês. Até logo. Vanessa, acabei. Uhum.